Bem, amados, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler aqui em João, no capítulo 13, a cerimônia do lava-pés. João, capítulo 13, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido, e aproximou-se depois de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. É uma passagem, ela é muito mal interpretada. Ou as pessoas resumem o seu ensino a alguma coisa, formalismo, não é? E até hoje usam a questão do lava-pés, coloca água por aí, em alguma igreja, e a água num recipiente, lava os pés ali, as pessoas lavam aquilo ali pensando que aquilo tem qualquer valor aos olhos de Deus. Está escrito, ele ensinou para os discípulos, para Pedro e os apóstolos todos, que era para eles fazer aquilo uns com os outros. Ele deu o exemplo para que nós fizéssemos a mesma coisa, lavasse os pés dos nossos colegas e da igreja aqui no Brasil. Isso é uma verdade. A questão é, as pessoas, elas não conseguem se desprenderem do passado. Você já viu como as pessoas estão presas ao passado? Você já viu quantas pessoas estão presas? Paulo fala a Timóteo em pessoas estarem fisgadas como um peixe, presos nas malhas da rede do diabo. Está escrito. As pessoas estão presas ao passado e elas não conseguem se desprender. Porque para se desprender desse passado, há que se esforçar. Você não pensa que essas malhas, essas garras, esses tentáculos, eles vão apodrecer e por si só vão desligar e te soltar. Você não pode pensar assim. Isso é muita ingenuidade. As pessoas estão presas e presas ficarão se não tomarem alguma iniciativa, alguma atitude que tenha energia, seja uma coisa forte, porque senão a pessoa não desprende do passado jamais. O Senhor Jesus, ele estava ensinando aqui aos discípulos. E era uma coisa tão profunda
Que nem aquele Pedro, aquela mente fértil entre os apóstolos, aquele falante, o porta-voz, nem ele entendia. Porque Jesus disse para ele: o que eu faço, você não está capacitado para entender nesse exato momento. Mais tarde compreenderás. Jesus está no passado, presente e futuro. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse ato ele se reveste de uma importância muito grande. Pensar que isso aqui se resume a pôr água numa bacia, lavar os pés de alguém numa igreja e enxugar com a toalha, a pessoa sai de lá radiante de alegria. Pensar que isso significa alguma coisa, isso é um grande engano. Isso não significa nada aos olhos de Deus. É algo externo, um cerimonial externo, que tem qualquer valor. Isso nem deve ser repetido nas igrejas, porque não tem valor aos olhos de Deus, é algo sem fundamento. Pastor, então por que ficou escrito isso na Bíblia? Em João, no capítulo 13. Esse discípulo amado, discípulo a quem Jesus amava, ele falou dessa cerimônia do lava-pés. Ué, pensa você uma coisa. Veja as condições daquele momento. O que nós estamos percebendo, o que João percebia, é que estava aproximando a hora do Calvário. Algumas coisas, uma meia dúzia mais ou menos, foram feitas antes da Páscoa, era necessária. Era necessário que fossem feitas antes da Páscoa. Ora, antes da Páscoa, onde era oferecido o cordeiro pascual ali às 6 horas da tarde. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Vocês estão entendendo que as pessoas de fato não entendem nada? Atribuem humildade a isso aqui. Eu vou colocar aqui, 15% de humildade, 85% de santidade. Se não for assim, não tem sentido. Atribuem e esgotam esse ato tudo em cima de uma humildade. Isso é humilde. Alguém, né, uma pessoa lavou os pés da outra, que a outra estava radiante de alegria. Meu Deus. Tanto que lavou não entende nada como quem foi banhado. Uma senhora, a senhora não entende nada e nem quem lavou. Jesus sabia que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele não ia passar deste mundo para o mundo celestial. Não. Não foi assim na descida. Saí do Pai e vim ao mundo. Agora eu vou deixar o mundo e vou voltar para o Pai. Olha só. Quem consegue compreender isso, queridos? Povo brasileiro, pelo amor de Deus, vocês conseguem compreender isso? Você entende isso na íntegra? Liga para mim, fala, pastor, quero compartilhar. Que é fácil, 034 996 50 1742, é Minas Gerais, Gurinhatã. Pastores de Gurinhatã, Minas Gerais, a cidade do pequeno pássaro azul. Fica para nós aqui no interior. Nós vamos estar conversando, interagindo, edificando. Essa é a nossa intenção. Mas Jesus ele está de partida para o Pai. Não vai ser mais Deus conosco. As pessoas descansam nisso. Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco. Mas mudou.
Porque ele foi. Ele disse que iria e foi sim, pós-cruz. Ali do Monte das Oliveiras, aos olhos penso que de um monte de gente, pessoas, irmãos ali, ele foi embora. Anjos estavam ali a uma certa altura, as pessoas viam com os olhos naturais, viram anjos, ouviram os anjos perguntando, orientando eles, exortando, falando. Ele está indo embora, mas vai voltar. Jesus vai voltar, os anjos estão dizendo isso. Ele voltará. Vocês não entenderam o que ele disse no passado? Ele tem que ir para enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. É o que está comigo nessa manhã. É o Espírito Santo. Ele vai enviar, porque senão, se ele não for, ele não envia o Consolador, ele não virá. Ele não teria vindo. Então Jesus estava saindo desse mundo para ir para o Pai. Não, não é mais Deus conosco, Emmanuel. Agora é nós com Ele. Mudou. É relacionamentos. Como anda, a quantas andas o teu relacionamento com Cristo? Agora é nós com Ele. Emmanuel, isso é coisa do passado. Deus conosco. É a igreja com Cristo agora. E na comunhão. Agora, você já imaginou quantas pessoas estão em trevas, andando nas trevas, entre o povo brasileiro? A maioria, né, pastor? Homem de Deus, a maioria estão em trevas. Não entende nada disso, isso é uma realidade. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Comunhão com Cristo agora, depois que ele deixou o mundo e foi para o Pai. Você não tem comunhão nenhuma com Cristo, isso é puro engano, ledo engano. Agora, homem de Deus, eu tenho andado na luz. Como Elias falou um dia, o Deus em cuja presença eu tenho andado. Eu estou debaixo aqui do radar do Espírito Santo de Deus. E aquele dia, comunhão com Deus, eu pedi o fogo do céu, o trem descia. Trancava o céu, abria o céu, como um menino brinca com ioiô. Ele brincava assim com o céu. Deus nem tinha falado em seca, ele projetou uma seca, parece que foi 3 anos e meio de seca de estiagem. Aquilo não estava no coração de Deus, estava no coração do homem, Elias. Mas a comunhão era tão grande que Deus respalda. Deus respaldou. Porque meu céu eu vou respaldar. Depois ele orou e choveu novamente, não é assim que diz o Espírito Santo ali naquela carta. As pessoas não têm comunhão alguma com Deus. A maioria do meu povo brasileiro, pensa que isso alegra meu coração em falar isso? Não. Não. Eu estaria aqui rindo como os de Israel, voltando de um cativeiro, se o meu povo tivesse muita comunhão com Deus, nós fôssemos a primeira economia do mundo. Aqui a mortandade não é tão grande, aqui não tem a roubalheira. O Brasil seria uma coisa fantástica. Né? Hoje fica aí Estados Unidos, China, primeira e segunda economia, não seria, era nós. Nós é que seríamos a primeira economia do mundo. Honestos, trabalhadores, vigilantes, obedientes à palavra de Deus.
Porque não tem, ó, sabe? Circuncisão não tem valor algum, está falando de judeus, incircuncisão está falando disso, isso não tem valor algum, diz a palavra do Senhor. O que tem valor é observar os santos mandamentos de Deus. Isso tem valor judeu, brasileiro, isso tem valor qualquer. O que tem valor é observar os mandamentos de Deus. Já existe uma condenação. Já tem uma condenação aí, já projetada, falada, cravada, já tem uma condenação. E a condenação é esta. Não estou falando de salvação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A condenação é essa. Você está entendendo? Você não pode ser ingênuo, inocente. O Brasil é do Senhor Jesus. Você vê isso aí? As pessoas nem sabem o que está dizendo. O mundo jaz no maligno. Pensa que se Cristo vier, a eminência do arrebatamento, ele pode vir nessa manhã de sábado. Que dia que é hoje, pastora? Manhã de sábado hoje, nós estamos em agosto, né? Dia 6. 6 de agosto de 2022, ele pode vir ainda, amanhã. Ou pode vir na parte da tarde, ou no cantar do galo, na madrugada, meia-noite. Você está pensando que Jesus Cristo volta e sobe quase todo esse povo brasileiro, fica só alguns restolhos? Você está enganado. Deixa de ser ingênuo. Vão ficar todos felizes. Como alguém brincou comigo lá no Centro de Recuperação, lá em Uberlândia. Ué, vão ficar por aqui, né, pastor? Ficar todos felizes. Porque subir é outra história. Ser arrebatados é outra história. Cristo vem buscar um reino de sacerdotes. Tirou isso, espreme isso. Isso que vazar, fica tudo. Rapaz, quantos que entraram na arca? Só uma família. Quantas famílias tinha? Quantas famílias existiam? Entrou uma família. Aquele homem era um administrador familiar excelente, porque conseguiu colocar toda a família dentro da arca. Na minha opinião, administrador excelente. Familiar. Noé. Porque tem que começar em casa, né? Sim, uma Porque coisa como é que começa em vai casa. administrar grandes coisas se não começa dentro de casa? Quantos que se salvaram da velha geração e entraram na terra prometida? 2, ó. Noé, 8 vidas, 8 almas. Aquele povo que saiu do Egito, aquele monte de gente, entre 2 e 3 milhões de pessoas, 2 pessoas entraram na terra prometida. Caleb e Josué. Você está vendo que a coisa é mínima? Que a salvação ela é mínima. Vocês estão entendendo? Ele saiu do Pai e veio para o mundo. Agora ele está deixando o mundo e voltando para o Pai. Fez o caminho de lá para cá, agora está fazendo o caminho daqui até ao Pai. Isso era tão profundo que nem os apóstolos entendiam. Despojou-se, tirou vestimentas, pegou uma toalha para conforto. A toalha conforta. Ó o bebezinho chorando. Aí, mãe, ó o bebezinho chorando. Bebezinho novinho, recém-nascido, né? Chorando de frio. Quando a senhora embrulha ele com a toalha, secam-se as lágrimas dele. Sentiu confortado. A toalha, o Espírito Santo, a simbologia do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. A bacia com a água, a água da palavra. Deus, O que eu estou fazendo aqui agora? Lavando os vossos pés. Eu não sou melhor do que Abigail de Davi. Aquela que Davi fez uma proposta para ela ser esposa do rei e ela aceitou.
Ela disse assim: pode mandar um recado para o rei, que pediu se eu quero ser esposa dele. Diga para o rei que eu vou para lá para lavar os pés dos criados do rei, meu senhor. Você está entendendo? A senhora está entendendo? Eu não sou melhor do que ela. Abigail, a pacificadora. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui lavando os pés da igreja brasileira com a água da palavra. Tito, aquela epístola pastoral, Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos regenerou pela lavagem da água. Nos regenerou, nos revigorou. A água da palavra, pelo Espírito Santo. O que eu faço é lavar os pés do povo brasileiro, os que aceitam. Mas é dessa forma, é espiritual. Eu não vou colocar bacia, água uma bacia e lavar os pés de 210 milhões de pessoas. Não dou conta de fazer isso. Eu gastaria não sei quantos anos. Mas dessa forma que eu posso lavar os pés do povo brasileiro, da igreja brasileira. A igreja que de fato vai subir. A igreja que de fato é um reino de sacerdotes. Que está anunciando as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que está oferecendo sacrifícios de louvores a Deus como sacerdotes, santos e reais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e também versículo 9. Vocês estão entendendo? Então essa coisa era muito profundo. Quanto tempo nós temos, pastora? 10. Isso era muito profundo. Porque, na verdade, está escrito: o que eu faço. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás mais tarde. Depois, Pedro, depois você vai ter a capacidade de entender. Porque isso que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo. Vocês não têm capacidade para entender isso. Eu digo para vocês uma coisa: a maioria do meu povo, do povo brasileiro, não tem capacidade para assimilar essas pregações que nós estamos ministrando aqui. Isso é uma realidade. O que eu posso fazer? Eu lamento, mas isso é verdade. Porque eu falo diante de Deus, na presença de Deus, com quem eu vou prestar contas um dia. Eu sou responsável, eu sou consequente. Eu não caí de paraquedas, eu estou há muitos anos com Cristo, são décadas, mais de 5. Mais de 5 décadas. Quando que vem, eu faço 4 décadas de ministério. Eu tenho uma vasta experiência pelo andar, porque o que dá experiência para você, querido, viu, irmã? O que dá experiência para a senhora é a caminhada com Cristo. Não tem jeito. O que eu faço, vocês não têm capacidade de entender agora. Mais tarde vocês entenderão. O quê? Que para ter comunhão com Ele agora, nós precisamos de, expelir aquilo que atrapalha, as poeirinhas. Tirar as pedrinhas que você pega pela caminhada. Isso mesmo. Lavagem dos pés, a limpeza, a purificação, para que você de fato tenha comunhão com Ele. A não ser assim, é debalde, é tempo perdido. Você não tem comunhão com Deus coisíssima nenhuma. É um grande engano. Está sendo enganado. Estão te enganando e você está sendo enganado, eles também. E às vezes dentro de igreja, ou chamada igreja por aí, tem tanta coisa no Brasil, que eu fico horrorizado de ver tanta coisa que tem no Brasil. E essa é a verdade bíblica. O Senhor disse: isso é profundo demais, porque eu estou indo para o Pai. E para ter comunhão comigo a partir desse momento, Pedro, é santidade, é andar na luz. Se
andarmos na luz, temos comunhão. Você já viu algum lugar na Bíblia falando justo, justo, justo é o Senhor? Não tem. O Senhor é poder, é poder, é poder. Você já viu isso escrito? Não tem. Deus é autoridade, autoridade, autoridade. Deus é majestoso, Deus é glorioso. Você já viu isso 3 vezes repetido na Bíblia? Não tem, mas tem. Santo, santo, santo. Aleluia, É o Senhor. glória a Deus. 3 vezes. E toda a terra está cheia da sua glória. Amém, Santo, Jesus. santo, santo é o Senhor. E toda a terra está cheia da sua glória. Esse tem 3 vezes. Deus é santo. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Se não partirmos desse pressuposto, não tem comunhão com isso, é um grande engano. As pessoas estão sendo enganadas e elas sabem, não porque são leigas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, pastor, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz. E se Deus tem poder, se Ele tem essas virtudes que o Senhor falou aí agora, exatamente porque Ele é santo, santo, santo. E para nós também termos comunhão com Ele, nós precisamos ser santos. Nós temos que fechar. O tempo já acabou, né, pastora? Nós temos que fechar. Ainda falta 5 minutos. Mas nós vamos fechar. As pessoas têm que ser vistas assim. As pessoas têm que ser vistas dessa forma. Aquela mulher, quando viu Eliseu, ela não viu ele como rótulos e tanta coisa, e prato de sal na mão para purificar a água de Jericó, e um rótulo na testa, como um sumo sacerdote, que ele tinha feito boiar o machado do Jordão caudaloso, e na época da cheia, e que ele pediu água, e desceu água sem chuva, sem relâmpago, sem trovão, e a água encheu a cisterna do povo. Não viu nada disso. Mas ela disse assim, eu vejo que esse homem que passa por aqui de quando em vez, meu marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Se você não for, irmão, se você não for visto dessa forma, se a senhora irmã não for vista dessa forma, tudo estará, não pode, nem deve ministrar, tudo estará perdido. Tudo é tempo perdido. É debalde. Isso não vai levar a nada. Para termos comunhão com Ele hoje, onde Ele está, tem que ter santidade pessoal na vida. Porque senão é tudo blá, blá, blá. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma conta aqui, não é, pastora? Caixa Econômica, é isso? Caixa Econômica Federal. Agência 1124. Pastor, eu me identifiquei, eu não entendia. Eu estava aí sabendo pelo canto da sereia. Pois é, você quer ajudar? Você quer abençoar em nome de Jesus? Se você sentir paz, se não sentir paz no coração, não precisa, não é necessário. Mas se você identifica, sente paz no coração e quer fazer alguma coisa, por isso que eu faço aqui, muitas pessoas não podem. A maioria do povo não tem condição. Porque não tem chamado pastoral. Tem muita gente pregando, mas não tem chamado. Deus não chamou. Eu tenho um chamado do ventre da minha mãe. Como Paulo, como Jeremias. Vamos lá. Caixa Econômica, agência 1124. É uma conta poupança, né? 12952, dígito 5, né? Um tracinho 5. Aleluia. Tem o Pix também, né? Para você fazer aquela transferência das ofertas, do dízimo, né? Pagar os seus votos. Pix. Silas José 544 gmail.com, não é isso? Pastor. Silas José 544 isso. Vamos repetir, ó. Silas José 544 gmail.com. Esse é o Pix. Essa é a chave, Pix, né? Canal Negueb de Deus, com o pastor Silas José de Lima. Facebook é Silas José de Lima. O Instagram é pastor Silas José. Você pode ficar à vontade, liga no telefone que nós passamos. E nós vamos conversando e você à vontade faz as suas doações em nome do Senhor Jesus. Para ter comunhão com
Deus com Cristo, onde ele está agora, assentado à destra do Pai, é santidade. Porque santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verá o Senhor. Deus abençoe a você e Glória toda a a sua família. Deus. Aleluia. Amém, Jesus.